Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 37. O solar de Ferndean era uma casa antiga, de modestas dimensões e sem pretensões de arquitetura. Enterrada no fundo de um bosque, o pai de Mr. Rochester agradara-se dela devido à abundância de caça que havia nos terrenos circunvizinhos. Depois quis alugá-la, mas, como nunca encontrou arrendatário, devido à situação pouco salubre, não chegou a mobiliá-la, com exceção de 2 ou 3 aposentos que preparou para quando lá quisesse passar alguns dias no tempo de caça. Foi a esse local que cheguei por uma tarde tristonha, com um vento frio e uma chuva miudinha e persistente. A 500 metros da casa saltei do carro, paguei ao cocheiro, dando-lhe o dobro do prometido, e segui a pé. Mesmo a tão curta distância, não se via o edifício, oculto pelo arvoredo. Entrava-se por um portão de ferro, entre pilares de granito, e seguia-se uma rua estreita, invadida pelas ervas, que se embrenhava pela mata cerrada, entre troncos nodosos e retorcidos, sob espessa abóbada de folhagem. De casa, nem vestígios. A obscuridade tornava-se cada vez maior, e, receando ter me enganado, procurei com a vista outro caminho, mas não o descobri. Por toda a parte, ramos entrelaçados, troncos grossíssimos, folhagem densa, sem uma abertura ou clareira. Avancei e, a certa altura, as árvores rarearam e avistei, então, primeiro o gradeamento, depois a casa, com as paredes denegridas e esverdeadas. Transpus a cancela, apenas encostada, e encontrei-me numa espécie de rotunda, sem canteiros nem flores, só areia. A meio, pequeno relvado. A casa tinha 2 torreões pontiagudos, janelas gradeadas e estreitas, porta estreita também, com um degrau. O local era, como dissera o estalajadeiro, tudo quanto havia de mais tristonho e isolado, silencioso como a nave de uma igreja. Quando perguntava a mim própria como seria possível viver alguém ali, a porta abriu-se devagarinho e um homem surgiu no limiar, estendendo o braço para saber se chovia. Embora estivesse escuro, reconheci-o logo. Era Edward Fairfax Rochester. Com a respiração suspensa, deixei-me ficar muito quietinha a observá-lo, sem que de casa pudessem dar por mim. Quanto a ele, infelizmente, não podia ver-me. Naquele encontro súbito, toda a minha alegria tinha sido sufocada pela dor, e facilmente consegui dominar-me para não correr para ele e apertá-lo nos braços. O aspecto era o mesmo, vigoroso e robusto. Não estava alquebrado nem abatido. Os cabelos conservavam-se negros como ébano, mas notei-lhe certa diferença na fisionomia. Tinha uma expressão sombria, desesperada. Fazia-me lembrar uma dessas aves bravias e ferozes, das quais, quando presas, se torna perigoso aproximarmos. A águia, por exemplo, quando cativa, com o olhar penetrante e dourado, extinto pela crueldade dos homens, devia parecer-se com aquele Sansão privado da vista. Não imaginem, porém, que me assustei com o seu aspecto. Não, seria desconhecerem-me. Uma esperança muito doce secou-me as lágrimas, a esperança de poder, em breve, beijar aquela fronte de mármore, os seus lábios comprimidos num ricto de amargura. Mas ainda era cedo para isso. Desceu o degrau e avançou vagarosamente para o relvado, mas, a meio caminho, parou como se não soubesse para que lado voltar-se. Levantou a cabeça, ergueu as pálpebras e, num esforço violento, tentou entrever o céu e o arvoredo que o rodeava. Percebia-se, contudo,
que em volta dele tudo eram trevas e escuridão. Depois tateou no vácuo, como se tentasse agarrar qualquer coisa, e, por fim, renunciando à tentativa, cruzou os braços e ficou parado, deixando que a chuva lhe caísse na cabeça descoberta. Neste momento, John apareceu e aproximou-se dele. Quer aceitar o meu braço, senhor? Seria melhor regressar à casa. A chuva cada vez mais cai com força. Deixa-me em paz, respondeu ele. John retirou-se sem dar por mim, e só depois Mr. Rochester recolheu-a à casa em passo incerto. Por minha vez, aproximei-me da porta e bati. A mulher de John veio abrir. Como está, Mary? Recuou como se tivesse visto um fantasma, mas, logo que acalmou, assaltou-me com perguntas. Seria possível que fosse eu? Como tinha conseguido chegar até ali àquela hora? Respondi-lhe como pude e acompanhei-a à cozinha, onde John se instalara perto do fogão. Sentei-me também e expliquei-lhes como tinha sabido do desastre e resolvera visitar Mr. Rochester. Pedi a John que me fosse buscar a mala que deixara na casa do guarda florestal e, enquanto tirava o chapéu e o xale, fui interrogando Mary para saber se podia ficar ali naquela noite. Respondeu-me que era difícil, mas que tudo se arranjaria, começando logo a tratar dos arranjos necessários. Foi então que a campainha da sala se fez ouvir. É para acender a luz, explicou. Apesar de estar cego, o senhor quer as luzes da sala acesas logo que anoitece. Depois, encheu um copo de água, colocou-o num prato e pegou na vela. Dê-me o prato, eu o levo, pedi, pegando nas duas coisas. As mãos tremiam-me tanto que entornei parte da água, e o coração dir-se-ia querer saltar-me do peito. Mary abriu a porta da sala para eu entrar, e depois fechou-a, deixando-me só com ele. O aposento tinha um aspecto lúgubre e mal cuidado, o fogão quase apagado, e, com a cabeça encostada à pedra, estava o dono da casa. Pilot dormia enrolado num cantinho, como se tivesse medo de ser pisado. Mas, quando entrei, arrebitou as orelhas, levantou-se, soltou um latido de alegria e correu para mim, agitando a cauda. Afaguei-lhe a cabeça e ordenei-lhe baixinho: Vá, deita-te. Mr. Rochester voltou-se para ver o que provocava semelhante barulho, mas, como não viu, retomou a primitiva posição, suspirando. O cão não me obedeceu e continuou a saltar diante de mim. Que é isto, Mary? Perguntou ele. Deita-te, Pilot, intimei de novo, dando-lhe a água. O cego, que já levava o copo à boca, suspendeu o gesto e pôs-se à escuta. Depois bebeu e pousou o copo em cima da chaminé. É a Mary, não é? A Mary está na cozinha. Quem está aí? Bradou, estendendo a mão num gesto rápido. Mas, como não me via, não me tocou, e repetiu. Quem está aí? Responda-me. Fale outra vez. Quer mais água? Entornei metade quando vinha para aqui. Quem é? Cheguei há pouco. O Pilot reconheceu-me e a Mary sabe quem sou. Santo Deus, estarei sonhando? Que doce ilusão a minha! Será de fato a sua voz que ouço? Deixe-me tocar-lhe, suplico-lhe, ou morrerei. Sinto o coração estalar-me e o sangue subir-me à cabeça. Não sonha nem se ilude. Aqui tem a minha mão, disse, agarrando-lhe na mão que tateava no ar. Os seus dedos tão delicados e finos. Os seus dedos. Neste caso não sonho. Quero o resto. A mão vigorosa soltou-se das minhas, agarrou-me o braço, passou-me pela cara e pelo pescoço e acabou por me enlaçar os ombros, apertando-me contra si.
É a Jane, o seu rosto, o seu corpo. E a sua voz, sim, sou eu, Jane Eyre que voltou. Será possível? Jane, a minha Jane, minha querida ressuscitada? Não acredito em semelhante ventura depois de tanta miséria. Isto é um sonho como tantos que tenho tido, durante os quais a aperto nos braços e a beijo como agora, sabendo que me ama e nunca me deixará. Não, não o abandonarei outra vez, nunca mais. A visão dos meus sonhos também dizia o mesmo, e, quando acordava, encontrava-me sozinho, abandonado, triste e desesperado. Visão querida que aperto nos braços, sei que acabarás por te desvanecer como as outras, mas, antes que me fujas, beija-me, Jane adorada. Quantas vezes quiser. Beijei-lhe os olhos outrora tão brilhantes, a testa sulcada de rugas. Acabou por se convencer da realidade da minha presença. É a Jane, sim. Voltou então. Não morreu para aí em qualquer canto da floresta e continuou a ganhar a sua vida em casas estranhas, sofrendo e trabalhando? Não, felizmente agora tenho com que viver. O meu tio da Madeira morreu e deixou-me 5.000 libras. Agora sim, eis uma coisa prática e bem real, exclamou. Para mais, reconheço a sua voz, tão animada, tão garota, mas tão suave ao mesmo tempo. Neste caso, está rica, Jane? Muito rica. Se não me deixar viver consigo, construirei uma casa para mim, perto daqui, para o receber aos serões. Agora que está rica, deve ter muitos amigos que não consentirão que se enterre junto de um cego aleijado. Além de rica, sou senhora de minha vontade. Se me quiser aceitar, serei sua vizinha ou sua enfermeira e governanta. Deixará de viver só. Passearemos juntos. Hei de ler para o distrair. Serei a sua vista e as suas mãos. Acabaram-se as tristezas. Enquanto eu viver, não ficará abandonado. Meu senhor, muito querido.